Amém, graças a Deus. Eu também acho que foi uma forçada de barra internacional, né? Mas é porque ele vive viajando muito, né? Esse é um menino que roda. Pessoal, muito alegre por poder estar aqui com os irmãos num dia tão especial como esse. Dia que a gente está celebrando aqui, não é? 24 estações, dia do batismo dos irmãos. A gente vai ter a ceia depois, então, aos sacramentos aqui, né? E a comunidade da fé se reúne e é sempre um motivo de muita alegria. Eu fico feliz, é interessante olhar o Ogálvaro falar ali, né? Dizendo que naquela época começou com o metal do Sky Metal, uma banda, um grupo que pregava o evangelho, aonde tinha o seu espaço de reunião, como uma igreja com a parede preta. Hoje a igreja dele é da parede preta e do manifesto é branca, né? É interessante isso, o tempo vai passando, as coisas vão mudando. Mas eu fico, como eu estava dizendo, muito alegre de lembrar. Eu estava lá em casa e lembrando toda a história, a minha história com os irmãos aqui da Igreja do Manifesto. Eu lembro do Gustavão, o Rafa que está aqui, né, o Ari, e aí a banda que viajava num ônibus para o Paraguai, as histórias que os caras contavam, os lugares aonde dormiram, quando falavam parecia filme, né, e não era dos melhores filmes, era um filme bem engraçado. E quantas vezes a gente já viajou também com o tribal, né, e quantas coisas aconteceu por esse caminho. E a gente percebe que essas coisas passam e o que fica é a nossa relação, a nossa amizade, aquilo que o Senhor tem sustentado até aqui. E essa comunidade, tudo aquilo que foi gerado aqui, tantas coisas que foram feitas através desses irmãos que aqui se reúnem, me inspiram muito. Quando eu lembro daquilo que é um movimento produzido por Deus através da vida desses irmãos. Quando eu olho para a comunidade Manifesto, tudo que eu lembro é movimento. Nunca foi uma igreja estática. Sempre foi algo que se deslocava em favor de um propósito. Eu vi esses irmãos se deslocarem distâncias, né? Eu lembro que o Ari tinha um Corsinha sedã que chamava Herege Móvel, né? E ele andava com esse carro sem ar-condicionado, o ar era biológico mesmo. Ou seja, quando passava pelo Mato Grosso era quente, né? Quando passava por outros lugares ali, ele ficava mais frio um pouquinho. Mas essa é a história que eu lembro desses irmãos, né? Histórias que nos inspiraram, né? E quando eu comecei a lembrar de tudo isso, desse tempo aqui, que hoje para mim parece quase que aquelas reuniões que o pessoal faz de aniversário na casa dos avós, né? Então eu chego aqui, vejo vários irmãos, até o Christian ficou ali, ele estava ali até um pouco, a menininha dele está aí, né, a filha. Ele não ia suportar tanta heresia, porque agora ele está lá na presbiteriana, então ele foi embora. Mas que bom encontrar os irmãos, né, ver tantos amigos aqui. Eu cheguei aqui, o Enoque, eu nunca tinha visto o Enoque tão bonitinho assim, né? Bem vestidinho. Foi você, Fernandinha, que arrumou a roupinha dele hoje? Eu imaginei que sim, né? E realmente, né, encontrar os amigos, os irmãos, saber que as nossas histórias foram entrelaçadas por Cristo Jesus. Não tem como mais contar a história de um de nós sem contar a história do outro. Em algum momento a gente vai perceber que essas águas se encontram, né? Que essas vidas se entrelaçam. E isso só é possível por Cristo Jesus. E eu queria ler um texto. Pensando em tudo isso, Deus trouxe um texto no meu coração, que é na primeira carta de Pedro. A gente vai ler no capítulo 2 e o versículo 9. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Amém? Está escrito: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa graça e luz. Deus, está aqui o seu povo, nós estamos aqui, como família da fé, como irmãos, como aqueles que pertencem uns aos outros, porque pertencemos ao Senhor. Porque o Senhor, ó Deus, nos lava e nos compra com teu sangue e faz com que todos nós sejamos uma só família. Por isso nós nos reunimos aqui, ó Deus,
e nos alegramos de poder dizer, de fato, nós somos uma família que tem um Pai que é nosso, um Pai que nos chamou, esse Pai que nos tirou das trevas e nos trouxe para essa maravilhosa graça e luz. Por isso eu quero, ó Pai, te agradecer, te louvar e pedir que o Senhor fale conosco, o Espírito Santo encontre nos nossos corações, ó Pai, o espaço para que Ele possa então fazer tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor quer fazer nas nossas vidas nesse dia. Amém? O que eu leio esse texto e lembro dessa comunidade, primeiro é que vocês são, nós somos. É uma afirmação. Não é um talvez, quem sabe, um dia poderia se tornar, não. Nós somos. Vocês são. Essa comunidade que 24 anos serve a Jesus, com o coração, entregando tudo aquilo que Deus tem confiado a eles, fazendo o melhor com aquilo que tem às mãos, e nunca deixaram de fazer o que Deus os chamou, porque então estabeleceu qualquer tipo de condições. Não, vocês são. Vocês são. Então, quando eu começo a ler esse versículo, eu lembro dessa comunidade, isso fica muito claro no meu coração. Não porque vocês absorveram um método para se tornar uma coisa, não. Antes, vocês são. Não porque então a gente tem atividades estratégicas para que a gente possa então adquirir alguma coisa, não. Antes, vocês são, nós somos. Não porque a gente está passando por uma prova, ou como se essa comunidade, tivesse que provar alguma coisa para alguém. Não. Antes, vocês são. Essa afirmativa vem do nosso Pai, não por mérito, mas por aquele que é amor e que na sua essência nos amou. Aquele que nos escolheu, mesmo quando nenhum de nós, e continuamos não tendo nada para acrescentar ao Pai, mas antes Ele nos amou, Ele nos entregou, Ele nos deu o direito de ser chamado filhos. Essa é a palavra de Deus para mim, para você, para essa comunidade aqui nessa noite, para que a gente possa então guardar isso nos nossos corações. Que não haja em nós dúvidas em nenhum momento, para que então a gente entenda a nossa identidade, a nossa origem, a substância pela qual Deus formou cada um de nós. Cada um de nós. Porque na convicção do Pai nunca houve expectativa que a gente poderia então se tornar. Não, Ele afirmou, vocês são. Isso faz parte das nossas vidas. E é interessante, porque Deus, quando vai trabalhando algumas coisas, Ele traz essa perspectiva. Eu lembro muito do Salmo 1, quando Ele diz, bem-aventurado é, ou seja, você, a bem-sucessão de Deus, aquilo que Ele considera ser bem-sucedido, Ele começa afirmando ali no Salmo 1, bem-sucedido é o homem que não ouve o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, nela ele medita de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E é interessante que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que não é só deixar de ouvir o conselho do ímpio, mas é então passar a repartir com o ímpio o conselho que vem de Deus para a nossa vida. Não é só manter-se preso no caminho dos pecadores, ou não estar preso no caminho dos pecadores, mas antes é convidá-los para caminhar conosco no caminho e a vida que é Jesus Cristo de Nazaré. Não simplesmente, então, a gente trilhar uma jornada distante das pessoas, não. A gente ter, então, a graça de se deslocar em favor daqueles, para que, então, essa mensagem continue sendo anunciada. É isso que Deus nos chamou, não é? Não somente deixar de sentar à mesa dos escarnecedores, mas antes convidá-los para sentar à nossa mesa, aonde Cristo é repartido, aonde o pão da vida é entregue, aonde as pessoas são nutridas, porque existe amor, existe graça, existe o Evangelho de Jesus sendo compartilhado. Isso sim faz parte da nossa vocação. Isso sim faz parte do que Deus nos chamou.
Isso sim tem a ver com aquilo que ele vai aqui afirmando, que nós somos geração eleita. Eleita porque ele nos elegeu nele, que é Cristo Jesus. Por isso que somos. Porque antes de todas as coisas, foi em Cristo que ele olhou para mim e para você e falou assim: vocês são geração eleita porque eu vos escolhi. Essa escolha partiu do próprio Pai. Ele continua dizendo, então, que nós somos sacerdócio real, que pertencemos a esse rei e que temos uma responsabilidade com o evangelho que nos alcançou. O nosso evangelho, aquilo que a gente crê, não é limitado ao espaço das nossas reuniões, mas é traduzido a partir de quem você é no lugar onde Deus tem te colocado, seja na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, sua família e até na igreja. Você tem que entender que você é sacerdócio real, que você tem uma responsabilidade de compartilhar essa mensagem. Não é simplesmente os benefícios da fé, mas o compromisso da fé. Aquilo que Ele nos chamou e colocou nas nossas vidas para que nós pudéssemos, então, cumprir a vocação que Ele confiou a todos nós. Essa é a igreja missional. Essa é a igreja que entende a sua vocação. Essa é a igreja que preenche, não só ocupa. É a igreja que entende o chamado que Deus o fez. Então, ele continua dizendo: vocês são nação santa. E às vezes é ser separado exclusivamente para o cumprimento da sua vocação, e não simplesmente separar dos lugares. E talvez esteja aqui algo que possa de alguma forma nos distrair. Talvez as nossas atividades, as nossas reuniões, os nossos encontros deveriam ser lugares para nos inspirar e nos lançar, e não simplesmente nos ocupar. Muitas vezes a gente corre o risco de se ocupar só das nossas atividades, dos nossos encontros, das nossas reuniões, e deixamos de preencher a cidade com a glória de Deus através desse povo que absorveu essa mensagem e agora sai para a cidade como um rio que vai preenchendo os espaços. Nós vamos preenchendo os espaços com a glória de Deus através da comunidade da fé, que sou eu e você, nós, esse povo. E ele continua dizendo: vocês são. Nós somos porque temos essa vocação, e não simplesmente para desfrutar do benefício da fé, como eu disse, mas a resposta que esse evangelho nos leva a então se deslocar e fazer, para que a gente mantenha um movimento centrífugo, onde nós vamos aqui nos inspirando através da palavra, estimulando, sentando uns com os outros, orando, compartilhando a palavra, e centrípeto, porque também vamos ser lançados para fora, para que a gente então possa continuar cumprindo aquilo que Deus nos chamou, e foi nisso que essa igreja me inspira. Uma igreja que nunca colocou condições para fazer o que Deus chamou ela durante todo o tempo. Durante esses 24 anos que passou, eu vi muitas vezes esses irmãos se deslocarem em favor dessa vocação que Deus nos chamou. A pergunta é: como ficam os próximos anos? Não é? O que Deus ainda quer continuar fazendo através do nosso povo? Como que a gente pode, então, perceber essa identidade que produz em nós um movimento? Eu tenho uma natureza e isso me desloca ao movimento. Não fomos chamados só para receber a luz, mas para anunciar aquilo pelo qual Deus nos chamou. É isso que Deus faz em nossas vidas. Porque fica uma pergunta: uma geração precisa contar a outra geração. Uma geração precisa contar a outra geração os feitos do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. O movimento não deve parar, porque uma geração precisa continuar comunicando a outra geração. Essa geração que vivenciou tudo isso nesses 24 anos, precisa compartilhar com outras gerações aquilo que Deus tem feito aqui. A semente que Deus confiou a esses irmãos, a semente que Deus confiou a todos nós
precisa continuar sendo lançada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu achei muito bom, a hora que eu cheguei aqui, vi, Fernandinha, vocês aqui, e a sua menina que estava tocando, não é? É isso, uma geração contando a outra. Contando a outra. Porque é esse testemunho que vai continuar. A alegria de chegar aqui e ver a Beatriz, ver o Léo, uma geração contando a outra. Chegar aqui e ver o Pedro, uma geração contando a outra. Os irmãos que estão aqui, que estão se convertendo, batizaram, uma geração contando a outra. Já conhece a história desse povo aqui? Tem muita história para ouvir, porque eles têm muita história para contar. Mas tem uma história que eles contam que não passa, que é a história desse Senhor, dessa palavra, desse Evangelho. Esse Senhor que chamou a cada um de nós. E isso precisa ser compartilhado. Isso precisa ser comunicado. Isso não pode ficar simplesmente num álbum de fotos. Mas esse álbum de fotos precisa ser aberto com mais frequência, para que a gente sente uns com os outros e começamos a comunicar aquilo que Deus tem feito. Uma igreja viva, ela se movimenta. Uma igreja viva, ela se movimenta. A gente não deve simplesmente ocupar os bancos das nossas cadeiras com as pessoas que tem na cidade, a gente esforçar para trazer a cidade inteira aqui para dentro. Não, o nosso esforço é para que todo mundo que esteja sentado nessas cadeiras saiam pela essa cidade, comunicando as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E aí nós vamos ver uma cidade, uma cultura transformada pelo poder de Jesus que habita dentro de cada um de nós. É esse poder do Evangelho que vai fazer a diferença nessa cidade, nesse estado, nessa nação, porque é isso que Deus nos chamou para fazer. Essa é a vocação que Ele nos confiou. E é interessante, porque não é simplesmente a gente então voltar ao passado, mas é continuar movimentando em favor do propósito que Deus nos chamou. Essa é a vocação dessa comunidade. É isso que quando eu olho para a vida dos meus irmãos, eu consigo identificar. É isso que eu entendo que Deus nos chamou como igreja. Um avivamento, não é? De forma que Deus avive a obra dele nos nossos corações. Que a gente volte então a sonhar, que a gente volte a perceber o disruptível, o inusitado, aquilo que vem do eterno, aquilo que a gente pode então olhar e pedir para que Deus descortine o nosso coração, para que a gente continue ainda cumprindo aquilo que Ele nos chamou. Que a gente possa então ser esses que anuncia essa boa mensagem, a mensagem da transformação sobre a vida de todos nessa cidade. Amém, meus irmãos? Eu sei assim, tem muito para acontecer aqui hoje, eu queria mais deixar esse testemunho, esse abraço, trazer os irmãos aqui a lembrança daquilo que é a natureza, daquilo que é a vocação que nós temos, do chamado que Deus colocou no coração dessa comunidade e que passa por todos nós. Isso aqui não tem a ver com nome ou rótulo, isso tem a ver com o que nós somos. Nós somos uma coisa só, nós somos filhos de Deus, nós somos uma coisa só, nós somos corpo de Cristo, nós somos uma coisa só, nós somos a comunidade da fé de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu queria ter uma palavra de oração, queria que você colocasse de pé. Se você tiver dificuldade, pode permanecer sentado. Talvez tiver algo que te impeça, mas que a gente pudesse então colocar o nosso coração diante de Jesus. E que você pudesse lembrar, eu tenho falado disso constantemente com os meus irmãos. Lembrar o dia que Jesus te chamou, o dia que Ele falou com você, o dia que você decidiu largar algumas coisas para seguir Jesus. Como que Ele falou com você? O que ficou marcado no seu coração naquele grande dia? Que você olhou e falou assim: eu quero caminhar com Jesus, eu quero seguir esse Jesus, eu quero viver com Ele,
eu não quero mais deixar de caminhar com esse mestre. Amém? Deus está aqui a sua igreja, está aqui os seus filhos, ó Deus, está aqui, ó Deus, esses que o Senhor chamou, e esses que o Senhor mesmo disse, vocês são. Não há nenhuma dúvida, não há nenhuma condição, não há nada que nós poderíamos fazer, ó Deus, a partir de nós, para nos tornarmos filhos do Senhor. Mas o Senhor, na sua infinita graça, nos amou, ó Pai, se entregou em favor de nós, e hoje todos nós temos, ó Pai, aquilo que foi nos dado porque nós não merecíamos, foi nos dado o direito de ser chamado filhos, porque nós não tínhamos, e agora nós podemos, porque somos em Ti, e por isso eu te peço, Pai, continue falando conosco, continue falando com cada um aqui, ó Pai, dos meus irmãos, que o Senhor possa nos lembrar a nossa vocação, a natureza que o Senhor nos chamou, e que sejamos então esses, ó Pai, que se movimentem em favor da sua vontade, esses que se movimentam, ó Deus, em favor de cumprir, ó Deus, o propósito que o Senhor colocou no coração de cada um de nós, que o Senhor, ó Deus, possa fazer através de todos aqui, ó Pai, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para a honra, glória e o louvor do Seu nome. Amém e graças a Deus. Deus abençoe os irmãos.